Sodré, como é que está a situação do empresário do agronegócio brasileiro? Nesse momento, em alguns segmentos como a soja e milho estão bem quanto a preço. Mas todos os produtores rurais estão muito preocupados com o novo Código Florestal e também com a regulamentação do novo Código Florestal. O que pode acontecer? Olha, é preciso que nós vamos ter que ter esperança, né? Temos que ter esperança para que não aconteça mais coisas ruins, né? O Código Florestal, embora tenha tido um avanço muito grande em relação ao antigo Código Florestal, mas na verdade ele tem um custo enorme. O Brasil está perdendo 30 milhões de hectares de ativos, de terras agricultáveis produtivas. E isso é uma coisa muito séria. E o lobby dos ambientalistas continua firme nesse sentido? Pode ter um retorno mais interessante para eles? Na verdade, ambientalistas somos nós produtores rurais, que temos as florestas nas nossas propriedades, a vegetação nativa. Então essas pessoas que estão chamando de ambientalistas, que andam decidindo as coisas em gabinetes de ar-condicionado, em Brasília ou no Rio de Janeiro, não pode ser chamado de ambientalista na acepção completa do termo. Mas efetivamente ainda há uma pressão muito grande e o que é importante é que aos poucos a gente consiga convencer a sociedade de que o produtor rural é um trabalhador, um sujeito sério, honesto e que está se dedicando à terra, e na sua maioria ele é pequeno e médio, né? É que está se dedicando à terra com carinho e preservando as nascentes e os rios. Seja 5 metros para cá, seja 5 metros para lá, as vegetações nativas estão nas propriedades dos produtores rurais. E o que você produz? Na nossa propriedade nós temos cana, temos eucalipto, e junto com o eucalipto temos pecuária. E, além disso, temos algumas atividades menores, mas que ajudam a melhorar a renda da propriedade, que é o feno, né? Principalmente o feno e piscicultura. Feno? Um pouquinho sobre o que é produzir feno, como é que você comercializa, como é que é a coisa? O feno de todas as atividades é mais rentável por hectare, mas você não pode expandir, porque ele é um produto de valor específico baixo, então não suporta transportes a grandes distâncias. Então você tem aquela clientela. Nós produzimos feno há uns 25 anos, mais ou menos. Tem uma clientela fiel, próxima da fazenda, máximo 30 quilômetros, 40 quilômetros. A maioria ali a 5, 10 quilômetros. Então a produção de feno é constante, né? E dá uma boa rentabilidade, mas proporcionalmente é um faturamento menor dentro da propriedade. Como é que é essa relação pecuária-floresta? Muito interessante, né? Você, dando um espaçamento correto, você tem um volume de capim embaixo dos eucaliptos, embaixo da floresta, e não prejudica o crescimento da floresta. Esse espaçamento, evidentemente, o número de linhas fica menor, mas você tem um ganho no diâmetro do que chama DAP, né? Que compensa em volume de metros estéreos por hectare, você consegue o mesmo número. E ao mesmo tempo você consegue ter uma renda que vem da manutenção, somente da recria, né? Da recria de bovinos embaixo do eucalipto. Bom, você também é presidente de uma associação de fornecedores de cana, a Somogy. E o setor de cana vive um momento difícil, frente ao etanol. Como é que está a Somogy? Graças a Deus, muito bem. Realmente o setor vive um momento difícil, né? Por causa do achatamento dos preços da gasolina e, consequentemente, do etanol. Mas, por outro lado, o açúcar está um momento de mercado melhor e isso tem nos ajudado. Agora, particularmente na nossa região, onde das 6 usinas, 4 estão com uma capacidade de moagem maior do que a cana que dispõe, então é um momento favorável para o produtor. Obrigada.